Glória a Deus. Só da amada igreja uma parte do Senhor, amém? É motivo de alegria, né? Como sempre, quando estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, para louvar, bendizer ao seu santo nome. E se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade para estar em sua presença, glorificando, exaltando e reconhecendo o seu poder sobre as nossas vidas. Pois Ele é poderoso. Ele tem sido poderoso, maravilhoso para conosco. E por isso estamos alegres. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 15. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. A sua graça, a sua bondade é que nos consola diante das circunstâncias e diante das dificuldades das nossas vidas. Você que foi encontrando em reverência a palavra de Deus, vai ficando de pé, vai se conectando com Ele, agradecendo a Ele pelo seu fôlego de vida, agradecendo a Ele por estar aqui mais uma noite, pois muito não conseguiu vencer esta semana. E nós conseguimos, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Gênesis capítulo 15, versículo 1 até o 6, diz assim: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será grandíssimo. Então disse a Abraão: Senhor Deus, o que me dará, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, um nascido da minha casa será meu herdeiro? Será meu herdeiro? A palavra do Senhor veio a ele dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que de tua entranha sair, esse será teu herdeiro. Esse será teu herdeiro. O 5. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. Disse-lhe: Assim será tua semente. Creu ele no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Senhor meu Deus e meu Pai que estás no céu, graças e louvores eu te dou pela tua bondade e pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Nos ajuda na meditação da tua palavra. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a entender os teus propósitos para conosco. Nos ajuda a confiar, acreditar, crer, ter convicção, Senhor, no nosso chamado. Nos ajuda nessa noite, por bondade e por misericórdia. O que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. O mês passado, nós começamos, eu preguei, logo aqui no começo do capítulo 12, que o chamado de Abraão, a qual Deus, Ele chama Abraão, nós pregamos aqui falando da fé, na qual Abraão, ele creu no seu chamado, na fé que ele tinha em Cristo, em Deus, quando ele recebe o seu chamado, ele já estava com 75 anos, quando ele ouve esse chamado da parte de Deus, e ele começa a sua trajetória, ele começa a sua caminhada. E Abraão, quando ele começa essa sua caminhada, essa sua trajetória, quando ele ouve a voz do Senhor Jesus Cristo, mesmo embora, creio eu, que muitas pessoas ali não estavam crendo, não estavam acreditando de que Abraão iria largar tudo, sair do meio da sua parentela, sair do seu conforto, sair do meio do seu conforto, do seu porto seguro, para seguir uma voz que o falara naquele momento. Mas Abraão, ao ouvir aquela voz, ele creu, ele entendeu que aquela voz era a voz do Todo-Poderoso, ele resolve seguir. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer de que Abraão, ele pega tudo que ele tinha junto com Ló, com a sua esposa, Sarai, e ele sai.
E ele continua, ele começa a sua jornada. E ele dando início à sua jornada, a palavra de Deus também vai nos dizer de que neste meio, nesta caminhada, havia fome na terra. O homem, ele recebe a chamada, ele recebe a coordenada de Deus para seguir para um lugar, mas a palavra de Deus vai nos dizer logo a mais à frente, no versículo 10 aqui do capítulo 12, de que havia muita fome na terra. E Abraão, ele continua com a sua caminhada, e ele precisa descer até o Egito para saciar a sua fome, porque no Egito ele saberia que lá haveria mantimento, ele saberia que lá haveria o suprimento para ele continuar a sua jornada. E Abraão, por ouvir esta voz, crer nesta voz na qual falara com ele, ele começa essa sua trajetória e desce até o Egito. E chegando no meio do caminho, ele recebe uma notícia. Alguém avisa para ele que por motivo da sua mulher ser muito bonita, ele poderia ser morto. Ele poderia perder a sua vida, porque os egípcios poderiam matá-lo para assim ficar com a sua esposa. Para assim Faraó ficar com a sua esposa no palácio. E o interessante dessa passagem, o interessante desse começo, dessa trajetória de Abraão, é de que quando a gente recebe o chamado, quando a gente recebe a ordenância de Deus, a gente já começa a crer e a perceber ou achar de que vai ser tudo às mil maravilhas, de que vai ser tudo tranquilo. Por quê? Porque foi Deus que mandou. Por quê? Porque foi Deus que te chamou. Por quê? Porque foi Deus que te levantou. Mas a gente vê nessa trajetória de Abraão, de que logo no começo, ele começa a sofrer as intempéries da vida. As coisas naturais da nossa vida, as perseguições, as frustrações, as percas, as dificuldades. Mas o que nós devemos acreditar e o que nós devemos ter como convicção é de quem nos chamou. E nós vamos ver aqui nessa história de que Abraão, ele tem convicção no seu chamado. Ele tem convicção naquele que o chamou. Ele tem convicção naquele que o enviou, dizendo: vai que eu te mostrarei a terra. Vai que eu te darei a terra por herança. Vai que eu te farei bendito em todas as nações. E Abraão, ele continua a sua jornada, e Abraão, ele desce até o Egito, e ele tem uma ideia. Direi que você, Sarai, é minha irmã, para que Faraó, para que os egípcios poupem a minha vida. E ele tem essa ideia e desce até o Egito, e quando ele é interpelado por Faraó, quando ele é interpelado pelos egípcios, ele diz, ele apresenta o seu sobrinho Ló, ele apresenta Sarai como sua irmã. E como já se imaginava, ele se encanta por Sarai. Ele se encanta pela mulher de Abraão. Ele se encanta pelaquela moça e logo toma aquela moça para estar no palácio. Mas eu quero te dizer que aquele que tem um chamado de Deus, aquele que coloca a mão no arado, aquele que coloca a sua vida diante do Todo-Poderoso, não só a sua vida, mas como toda a tua família está guardada pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. E nada pode tocar na tua família, nada pode tocar naquilo que é teu, porque você está debaixo das ordenâncias de Deus. E quando Faraó, ele toma aquela mulher para estar no palácio, Abraão, eu creio que ele vai falar com Deus. Eu creio que Abraão, ele vai no seu canto conversar com o Senhor. Ele vai no seu canto conversar com quem o chamou, com quem está lhe enviando. E a palavra de Deus vai nos dizer de que por esse motivo, Faraó abençoa Abraão, dando ele jumentas, camelos, abençoa ele com prata, com ouro. E Abraão, que já vinha na sua caminhada com alguns recursos, com algumas riquezas, Abraão ali já ganha mais algumas coisas e ali já está um pouco mais rico. Tanto ele como Ló, como todos que estavam ali junto com ele naquela comitiva. E o interessante é que nesse percurso, agora Deus vai intervir. De que maneira? Deus não vai, de maneira nenhuma, permitir de que o Faraó toque na esposa de Abraão.
E ali agora Deus, ele traz praga sobre a vida dos egípcios. Ele ali agora traz praga sobre aquele povo, e aquele povo fica sem entender a primeiro momento porque sobreveio a eles aquelas pragas. Mas daqui a pouco eles começam a entender de que havia algo errado com aquelas escolhas que eles já fizeram. E eles vão chamar a Abraão e vai dizer: porque disseste, é minha irmã, de maneira que tomei para ser minha mulher, e agora, pois, é tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens, e a seu respeito, acompanhar bem e com sua mulher, e tudo o que eu tinha. E agora Abraão, sai do Egito. Abraão, no começo, e agora um homem que estava no primeiro momento em uma terra com fome, uma terra com escassez, desce até o Egito e agora é despedido do Egito abastecido. É despedido do Egito agora com suas finanças mais enriquecido ainda, porque o Deus que o estava guiando naquele momento, estava provendo todas as coisas, estava confirmando as bênçãos a qual já tinha liberado sobre a vida de Abraão. E Abraão ali agora é deixado ir embora dali do Egito, e ele segue a sua trajetória, e ele segue o seu caminho. E durante o seu caminho, ele desce até Betel e Ai, e chegam ali, ele faz um altar ao Senhor. Ele levanta um altar ao Senhor e agradece. E uma das coisas que eu comecei a observar nesses primeiros capítulos que eu estava lendo, é de que quando chegava a cada parte, a cada região, a cada conquista, Abraão levantava um altar diante de Deus e adorava. Ele levantava um altar e invocava o nome do Senhor Jesus, e invocava o nome do Senhor Deus. E o interessante é que nós devemos perceber, e eu estava analisando em casa, que o difícil hoje não é Deus nos abençoar, não é Deus abrir as portas da prosperidade, de nós conseguirmos recurso financeiramente, estou falando financeiramente. Não é Deus abrir portas para que nós iremos galgar situações, posição melhor. Não é difícil para com Deus fazer tais coisas para conosco. O difícil é, diante de tais bênçãos em nossas vidas, nós continuarmos adorando Ele na beleza da sua santidade, nós continuar acreditando e crendo de que é Ele que provê todas as coisas em nossas vidas, de que nós não devemos deixar que as coisas desse século tome de tal maneira o nosso tempo, que nós não tenhamos mais tempo para agradecê-lo na beleza da sua santidade, pelos benefícios que Ele tem feito em nossas vidas. Mas Abraão, ele faz isso. Abraão, a cada conquista, a cada livramento, a cada situação que Abraão passa, ele sobe no lugar mais alto e levanta e faz um altar ao Senhor, invoca o nome do Senhor, glorifica ao Senhor, porque ele entende que aquele que o chamou lá na terra de seus pais, aquele que o chamou e que o está enviando para aquela terra que ele ainda não conhecia, era fiel para o sustentar na destra da sua justiça, e por isso ele era grato a Abraão, e por isso ele era grato a Deus, e por isso ele levantava esses altares, e por isso ele invocava o nome do Senhor, em forma de gratidão, em forma de reconhecimento do poder, da glória, da graça de Deus na vida dele. E Abraão, ele prossegue na sua caminhada. E Abraão também ali com Ló, ele vai. Aqui no versículo 5 diz: também Ló ia com Abraão, e tinha rebanhos, vacas e tendas. A terra, e o mais interessante, depois que Abraão ele sai do Egito, ele sai com todos aqueles bens a qual adquiriu, a palavra de Deus ele vai nos dizer aqui a partir do versículo 5 em diante, a partir do versículo 6, a palavra de Deus vai nos dizer que a terra não suportava mais, não comportava mais Abraão e Ló.
Por que motivo? Porque os dois receberam de tamanhas bênçãos, os dois chegou a um ponto tão alto de riqueza, de prosperidade financeira mesmo, de que a terra não o suportava, aquele lugar não suportava mais os seus rebanhos, as suas tendas, tudo a qual Deus o tinha vos abençoado. E agora Abraão, os pastores de Ló e de Abraão entram em contenda, por causa dos animais, por causa do pasto, por causa da água. Mas Abraão, com toda sabedoria, Abraão, com toda humildade, sabendo que aquele que o sustenta na destra da sua justiça, é quem está o guiando naquele caminho, é quem está o guiando na sua trajetória. Ele chama Ló e diz: não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, a parte de mim, se escolheres à esquerda, irei para a direita, e se à direita, escolherei ir para a esquerda. E levantou Ló, versículo 10, e levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E Ló, a palavra de Deus vai nos dizer que, ao ver toda aquela campina, toda aquela beleza, toda aquela planície, Ló escolhe ir àquela direção. E uma das coisas que me chamou a atenção também nesse versículo é que Ló, ele precisava entender algo neste momento aqui crucial na vida dele, de que as bênçãos e as ordenanças do Senhor estavam sobre a vida de Abraão. Ló estava sendo abençoado, Ló estava se enriquecendo, porque estava junto com Abraão, estava junto com o homem de Deus, estava junto com uma pessoa que estava sendo guiado, direcionado por Deus. E quantas vezes na nossa caminhada, por nós já estarmos bem abastecidos, e muitas vezes na nossa caminhada, quando nós já estamos bem entendidos do assunto, e muitas das vezes quando nós já estamos bem informados na nossa vida secular, achamos de que nós não devemos mais tomar nenhuma precaução, ou achamos que nós não devemos tomar nenhuma opinião do homem de Deus para tomar algumas decisões na nossa vida, para que lado seguir. Nós apenas olhamos com os nossos olhos, contemplamos a beleza deste mundo, as facilidades que ele nos oferece, e resolvemos muitas das vezes seguir sem uma orientação adequada. E nós vamos perceber de que essa escolha de Ló não foi muito agradável, porque você vai ver um pouquinho mais na frente de que Ló vai ser levado cativo, e Abraão ele vai intervir para poder resgatar Ló de novo. E nós precisamos entender em todos os instantes a estar prestando atenção em quem está as ordenâncias de Deus. Nós devemos a todo instante estar com a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o homem ou a mulher de Deus, reconhecendo quem está sobre a direção de Deus e nos direcionando, porque o Senhor Deus não nos deixou como ovelha num pasto a vagar, sem um pastor. Às vezes as pessoas querem falarem: mas por que tantos pastores? Porque o pastor disso, porque o pastor daquilo. É porque Deus ele tem o seu cuidado com as suas ovelhas. Ele não nos deixou em pasto a vagar sozinho. Ele deixou instruir um pastor, alguém, para nos conduzir, para nos direcionar, para nos ensinar, para nos corrigir. E nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos de que há alguém sendo direcionado por Deus, guiado por Deus, levado por Deus para conduzir a sua igreja, para conduzir o seu povo, para conduzir o seu rebanho, nós tomaremos decisões por si só. Porque muitas das vezes nós estamos tão bem abastecidos, porque muitas das vezes nós estamos tão bem, graças a Deus, muito obrigado, que nós achamos que nós não precisamos mais de opinião. Nós apenas olhamos para o mundo, contemplamos a sua beleza, e o agarramos como se fosse o melhor caminho para seguir. E fazemos as nossas escolhas como se fosse o melhor. Porque o homem, ele consegue, ele dá valor àquilo que os olhos dele vê
Ele consegue dar valor àquilo que ele consegue pegar e sentir a sua textura, a sua firmeza, saber se é forte, se não é, para ver se é seguro, se não é. Mas aquele que anda com Deus, aquele que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele contempla aquilo que ninguém vê. Ele vê aquilo que está maquiado. Ele vê aquilo que está às escondidas. E Ló e Abraão já sabia que aquele povo de Sodoma e de Gomorra era um povo mau, era um povo que não temia a Deus, era um povo que estava vivendo à parte de Deus, era um povo que estava vivendo em pecado. Mas Ló, ele olha para a campina, ele olha naquela direção e fala: eu irei para cá, eu irei seguir esse lado. E Abraão, tudo bem, e deixa ele seguir. E nós percebemos de que, com essa escolha, com essa situação de Ló, nas guerras dos 4 reis, agora Sodoma perde, Gomorra perde, e tudo é retirado, e com isso Ló vai junto. Mas as promessas de Deus continuava sobre a vida de Abraão. Abraão continuava a sua trajetória. Porque como o mês passado nós falamos de fé, e nós precisamos, diante da fé que nós temos em Jesus Cristo, em Deus, nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Porque você ter fé, você crer, você acreditar, beleza, eu creio que Deus existe, eu creio, eu tenho fé que Cristo existe, que morreu, ressuscitou ao 3º dia, nos libertou, estamos aqui, amém. Mas eu quero saber se você tem convicção do seu chamado, se você tem convicção em quem lhe chamou, se você tem convicção naquilo que Deus tem colocado todos os dias em tuas mãos. Você precisa ter essa convicção. Você precisa acreditar que diante de qualquer circunstância, Ele vai permanecer com a sua palavra imutável. Ele vai permanecer com a sua palavra, garantindo tudo aquilo que Ele te falou desde o começo. Ele vai continuar garantindo tudo aquilo que Ele te falou desde o dia, e de que Ele tirou do lamaçal do pecado. Desde o dia ao qual você pensou que era o teu fim, e Ele te resgatou para te dar uma nova trajetória de vida. Então você precisa ter essa convicção, como Abraão tinha essa convicção. Nós precisamos ter essa convicção, como Abraão teve essa convicção, que mesmo diante da fome, mesmo diante, passando por situação adversa, ele não retrocedeu. Que ele poderia falar: vou voltar para as terras dos meus pais, vou voltar para casa, porque Deus me mandou a ir para um caminho na qual eu estou passando fome, na qual todo este povo que está indo comigo vai perecer. Eu vou voltar para o meu porto seguro, que certamente lá também terá comida, que certamente lá também meus pais vão me socorrer. Mas Abraão, ele resolve continuar, mesmo diante da iminência da morte. Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre vem dando um jeitinho para burlar a lei. Porque já diz alguns estudiosos de que já existia uma lei na qual proibia qualquer outra pessoa tomar uma mulher para casar, se ela já fosse de alguém, se ela já fosse casada. Então, o que era que eles faziam? Matava o esposo e casava com a mulher. E Abraão, ele teve esse medo. Não é porque nós recebemos o chamado, não é porque nós temos convicção do chamado, não é porque nós temos a fé em Cristo Jesus, que nós não tememos. Muitas das vezes tememos, muitas das vezes fraquejamos, mas nós não podemos retroceder, nós não podemos deixar de seguir o chamado de Cristo Jesus. Nós não devemos deixar de seguir a voz do Espírito Santo. Porque é Ele nos dias de hoje que nos guia.
É o Espírito Santo nos dias de hoje que nos consola. É o Espírito Santo nos dias de hoje que nos direciona, que nos capacita, nos fortalece, nos anima. Porque há momentos de nossas vidas que nós estamos tão para baixo que queremos desistir. Há momentos de nossas vidas que nós estamos tão duvidosos de nós mesmos que a gente não acredita nem na gente mesmo, que dirá no irmão. Mas há alguém que você não pode e não deve deixar de confiar. Esse alguém é o nosso amigo Espírito Santo. Esse alguém é o nosso amigo Espírito Santo. Esse alguém você não deve deixar de confiar nunca. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da iminência da morte, você fala, eu continuo crendo, eu continuo acreditando que aquele que me chamou, Ele é fiel para me sustentar na destra da sua justiça, até o meu último suspiro. Porque o maior está por vir para aqueles que esperam em Cristo Jesus. E Abraão, ele continua nessa convicção. Após Ló ser levado cativo, após Ló ter perdido tudo aquilo que ele adquiriu, porque quando a pessoa era levado cativo, todos os seus bens eram levados junto. Ele perdia o direito de tudo. Ele agora ia viver como escravo. E alguém vem correndo a avisar a Abraão de que Ló tinha sido levado cativo. Talvez se fosse nos nossos dias de hoje, nós poderíamos falar, foi a escolha dele, é com ele Deus. A gente muitas das vezes não usa esses termos, mas aquele que está em Deus e com Deus, deixa o amor de Deus falar mais forte. Deixa o amor de Deus fluir nas palavras. Deixa o amor de Deus agir em vez de um nosso ego agir. E a palavra de Deus vai dizer que Abraão junta ali nada mais e nada menos do que uns 318 e vai em busca de Ló. E vai em resgate de Ló. E vai agora trazer Ló de volta. E a palavra de Deus diz que Abraão luta, e Abraão, junto com seus criados, vence aquela batalha, e traz Ló de volta. E traz Ló do meio daquele povo. E com tudo aquilo que Ló tinha perdido, é devolvido. É restituído. Porque aquele que confia em Deus, ele não perde batalha. Aquele que confia em Deus, ele não vai para tentar, ele vai para fazer. Eu costumo dizer, às vezes, algumas pessoas falam, Juvenil, eu quero que tu vá fazer um orçamento para mim, para ver se dá para fazer o serviço. Eu falo, não, eu vou para fazer o serviço. Se não der para consertar, a gente vai futucando até resolver o problema, igual aquele problema da bica, né, pastor? Então a gente vai mexendo até resolver. Mas eu preciso ter essa convicção. Eu não vou para tentar, você vai para resolver. Se não deu daquela maneira, você tenta de outra. Se não deu de outra, você tenta de outra, mas não desista. Permaneça. Abraão tinha N motivo para retornar para a casa dos seus pais. Abraão tinha N motivo para retornar para o seu porto seguro. Mas ele falava, creio eu tenho convicção no meu chamado. Eu tenho convicção naquilo que foi empregado em minhas mãos. Eu tenho convicção na missão que foi imputada a mim. E eu irei até ver ela se cumprir. Mesmo diante de algumas dúvidas. Mesmo diante de alguns impasses da vida. Porque quando tem alguns impasses da nossa vida, nós queremos logo parar e desistir, achar de que Deus não está mais no negócio. Se é no meio da tempestade que Ele trabalha, se é no meio do meu e do teu impossível, é de que Ele vai mostrar o seu poder. Porque aquilo, enquanto eu posso fazer, Ele está tranquilo, só me direcionando, me dando força e eu vou resolvendo. Mas quando chega o meu impossível, eu falo com Ele, nós falamos com Ele, e Ele fala, aguarde um pouquinho que agora chegou a minha vez de trabalhar.
Não é a vez de nós desistirmos. Não é a vez de você parar no seu ministério. Não é a vez de você parar com o seu casamento. Não é a vez de você parar com os seus sonhos. Não é a vez de você parar dos seus projetos. É a vez de você pedir: age por mim, Deus. Age por mim, Deus. Porque aqui chegou o meu limite. Porque quando chega o nosso limite, chega o momento de Deus trabalhar. Quando chega ao teu limite, não pense que é o fim. Nós temos essa dificuldade de entender esse mistério, de que quando chega o meu limite, de quando chega o teu limite, de quando nós estamos pelo um fio, é porque chegou o momento de Deus mostrar o seu grande poder e amor pela tua vida. Chegou esse momento, então o que devemos fazer? Se está doendo, chore, ore, adore, glorifica, gema, mas não desista, mas não retroceda, mas não pare na tua caminhada, mas não pare de fazer aquilo que Deus tem confiado e colocado em tuas mãos, porque nós estamos o tempo todo, até mesmo como Abraão, acreditava, não acreditava, é ou não é, vai me dar, não vai acontecer ou não vai, e Deus estava falando o tempo todo: vou dar, vou te abençoar, eu não falei que eu não te falei que eu ia te fazer grandíssimo na terra, eu não falei que eu ia te fazer um homem poderoso, reconhecido. Continua, permaneça, ainda não chegou o meu momento de trabalhar, ainda não chegou a hora de eu fazer o meu milagre, ainda não chegou a hora de eu fazer, de eu concretizar a minha obra na tua vida. É isso que Deus está falando conosco nessa noite, para a gente aguardar o tempo dEle, para a gente esperar o momento dEle, a hora dEle, o tempo dEle. A hora dele vai chegar na tua vida, meu irmão. A hora dele vai chegar na tua vida, jovem. A hora de Deus vai chegar. Eu só preciso esperar. Enquanto eu espero, eu faço o quê, irmão juvenil? Ore, adore, glorifica, exalte a Ele. Não permita que os problemas dessa vida lhe sufoquem a fazer o ponto de você parar na sua caminhada. Porque quando nós paramos de o adorá-lo na beleza da sua santidade, quando nós deixamos de vir ao culto, mesmo nos dias que nós não queremos vir, nós começamos a ser sufocados pelos nossos problemas. Nós começamos a se esfriar na fé. Nós não começamos a não acreditar mais no chamado, nas ordenâncias de Deus. Mas quando nós viemos para o culto, mesmo cheio de dificuldade, mesmo cheio de problemas, Ele começa a trabalhar no oculto. Porque enquanto Abraão estava caminhando, tendo todas essas dificuldades, passando fome, Ló vai preso, e agora junta os homens, vai para a batalha, eminência de morte, porque ele vai numa batalha, ele vai a uma guerra. Ou você acha que ele não pensava que ele poderia morrer também? Ou você acha que Abraão ia lá, não, vamos lá, e vamos vencer, já está tudo certo? Não. Mesmo na iminência da morte, ele continuava crendo no seu chamado. Mesmo na iminência da morte, ele continuava crendo de que Deus estava com ele. E de alguma forma, Deus iria dar a vitória. De alguma forma, Deus iria o abençoar. De alguma forma, Deus iria continuar mantendo a sua palavra. Porque ele já sabia de que aquele que o chamou era fiel para garantir tudo aquilo que foi prometido no começo, lá no capítulo 12. E o que foi que o Senhor tem te prometido? O que foi que o Senhor te prometeu no dia que você levantou as mãos e dizendo: eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida? O que foi que Ele te prometeu quando você resolveu largar tudo e seguir a Ele? E de que você ainda não viu se cumprir? E de que você, diante das circunstâncias, tem sofrido alguns embates, sofrido algumas perseguições, sofrido até algumas percas. E você muitas das vezes tem achado de que Ele esqueceu ou mudou de ideia como nós mudamos. Ele não mudou de ideia a teu respeito, meu querido. Ele não mudou de ideia em relação àquilo que Ele falou sobre a tua vida.
Ele não mudou de ideia em relação àquilo que ele falou que iria e vai fazer no meio da tua família, no meio do teu casamento, no meio dos teus filhos, no meio dos teus netos. Ele não mudou de ideia. Nós que muitas das vezes deixamos de orar, nós que muitas das vezes deixamos de invocar o nome dele, nós que muitas das vezes desistimos de continuar na peleja, de continuar dizendo: Senhor, ainda não aconteceu, eu estou vendo as coisas indo tudo de água abaixo, mas eu continuo crendo de que o mesmo Deus, de que o mesmo Senhor que botou as mãos e abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que irá parar toda essa minha situação e me dará tudo aquilo que o Senhor prometeu. É você confiar nele, é você acreditar nele, porque o que falta em nós não é somente a fé, é acreditar, é colocar confiança nele, é fazer como nós dizemos aqui na terra, é empurrar o problema para ele, é falar: está aqui, Senhor, o meu problema está aqui, o meu impossível está aqui, tudo que o Senhor me prometeu que ainda não se cumpriu está aqui, eu continuo crendo, eu continuo esperando, só me dá força para continuar a caminhar, só me dá força para continuar na peleja. Porque, se me lembro muito bem, as 10 virgens estavam todas esperando o noivo. Estava ou não? Todas estavam esperando. Todas estavam esperando. Só que umas estavam usando com prudência, estavam se preparando, ou estava preparado para quando o noivo chegar. Porque não só é estar esperando, é você estar preparado para quando ele chegar com a tua vitória. É você estar convicto que, como se diz, nos acréscimos do segundo tempo, dos 45, dos acréscimos, ele irá intervir em teu favor. Ele irá intervir na tua causa. E Ló, agora, depois é resgatado. E uma outra coisa também que me chama a atenção, para a gente seguir adiante, é que quando Ló toma a decisão de seguir, quando Ló toma a decisão de partir, quando Ló toma a decisão de se afastar, aí Deus vem e vai falar com Abraão. E Deus aí agora vai confirmar a aliança dele. Você vai ver lá no versículo 14, e Deus diz assim: Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha do lugar onde está para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque essa terra que vê, hei de te dar a ti e tua semente para sempre. Farei tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Deus estava falando com Abraão: Abraão, olha, contempla, veja até aonde tu pode enxergar, vê até aonde as tuas vistas pode alcançar, vê até aonde você pode contemplar. Contemplou? Contemplei. Olhou para todos os lados, olhei, Senhor. E aí? Tudo isso eu te darei, tudo isso eu darei à tua semente, tudo isso aí será seu. E qual é a condição aqui do Senhor? Se tão somente ele permanecer seguindo as ordenanças de Deus. E qual é a implicação para ele receber tudo isso, e a sua semente ser abençoada também? Era se simplesmente ele continuar na sua trajetória, não retroceder, não voltar, não parar, não deixar de continuar, de glorificar, de exaltar, de levantar altares ao Senhor e dizendo: eu te glorifico, eu te exalto na beleza da tua santidade. Eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Porque era isso que Abraão fazia a cada luta, a cada situação vencida. Era reconhecer a soberania e o poder de Deus. Era reconhecer que diante de toda a riqueza que ele tinha, toda a glória que ele tinha terrena,
mas toda a glória seria imputada, seria direcionada a Deus. E ele, a cada espaço, ele glorificava e exaltava ao Senhor dos Exércitos. Ele glorificava e exaltava ao Senhor Deus. E quando Ló é trazido de volta, quando Ló agora é ressarcido de tudo, nós vamos lá no capítulo 14, o verso 18, vai dizer que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, reconhecendo a soberania, o poder, graça, a bondade de Deus, continuamos na convicção do nosso chamado, continuamos com a nossa fé em Deus, porque tem muita gente colocando sua fé em outras coisas. Mas todas as vezes que nós colocamos a nossa fé em Deus, convicção em Deus, acreditando no nosso chamado, Deus sempre vai nos abençoar. Deus sempre vai enviar o socorro. Deus sempre vai enviar alguém para estar testificando a sua obra em nossas vidas. E quando Abraão ele recebe esta palavra, ele reconhece, ele dizima de tudo aquilo. Ele oferta de tudo aquilo. Eu e você precisa ser fiel a Deus. Não sou eu aqui nunca que tenho uma habilidade nem condição de falar sobre dízimos e oferta. Mas eu só quero te dizer que todas as vezes que nós somos fiel para com Deus, se eu, pecador, falho, miserável como sou, que volta e meia a minha fé, meu humor está oscilando, se eu for fiel para com Ele, imagine Deus para conosco. Então use com fidelidade na casa do Senhor. Use com fidelidade para com Deus. Use para com fidelidade com o Evangelho. Use para com fidelidade com a palavra do Senhor. Uma das coisas que tem me chamado a atenção em casa é que quando o celular apita, que a gente coloca para a campainha para acordar para as meninas ir para a escola, a gente desliga e muitas das vezes eu iria abrir logo as mensagens para ver. E um dia desse Deus me incomodou, de que as minhas primeiras horas eu precisaria ofertar para Ele. E não é questão de você, que eu vou levantar aqui da cama, me ajoelhar. Não, não é só isso. É você acordar agradecendo a Ele, pelo ar que você está respirando, pela graça dEle que tem se derramado em tua vida, pelo poder dEle que tem se manifestado em teu favor. Porque o salmista ele vai dizer: dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Porque enquanto eu estava dormindo eu poderia não acordar mais. Porque enquanto eu estava dormindo poderia vir uma doença e no outro dia não poder nem me levantar para ir trabalhar. Mas enquanto eu estava dormindo o Senhor estava me sustentando, curando, me dando força, me dando vigor, me dando ânimo. Para quê? Para no outro dia eu levantar. Para quê? Para me glorificar a Ele. Aí só depois que eu glorificar a Ele, agradecer a Ele, aí sim virão as outras coisas. Isso é ofertar ao Senhor. Isso é dar as primícias ao Senhor do seu dia, das suas primeiras horas do dia. Durante essa semana a gente passou assim um pouco meio que apertado, com Rafa meia doente, e assim, está com alguns problemas de saúde, e a gente precisa correr atrás de alguns exames para solucionar e resolver, e está fora do nosso alcance, mas nós estamos no alcance daquele que pode todas as coisas. E durante a semana, a gente preocupado e tentando marcar, e bem no dia que a gente levou ela para a UPA, eu fiquei lá até 1h da manhã, aí Rose deu continuidade e ficou. E eu vim para casa, no outro dia tinha que trabalhar, no outro dia cedo fui trabalhar, preocupado. E assim,
mas eu sou daquele camarada que eu não me desespero por pouca coisa. Eu já me desesperei muito. Eu já fui uma pessoa muito inquieta com as coisas. Hoje não. Depois de alguns embates da vida, eu aprendi de que, diante de qualquer circunstância, a gente precisa permanecer firme em Cristo Jesus. E eu trabalhando, preocupado, Rose lá na UPA com ela de observação, em meia hora eu ligava para ver, e ela está na mesa, a gente está aguardando, fez mais exames, está aguardando mais resultado, aquela situação toda. Eu dando massa lá numa área de serviço, eu estava sozinho, a dona da casa tinha saído cedo, deixou a chave, e eu fui descer da cadeira, a cadeira estava em falsa, na hora que estava dando massa, eu desci e torci o pé. Aí quando eu desci, que o pé deu aquela torcida, eu desci com tudo, e aí desabei no chão. Aí eu fiquei pensando, pô, eu estou aqui sozinho, será que quebrou e aquela dor? Aí eu falei, bom, o que me resta agora é esperar um pouco, passar um pouco a dor, e levantar depois para me ver. O celular estava assim na cozinha, falei, eu pego o celular, se teve alguma coisa mais grave, ligo para alguém, eu ligo para o meu irmão João. E aí eu fiquei ali, aí eu comecei a cantar um corinho, e fiquei ali meditando e pensando nela que estava lá no hospital. E foi passando e fiquei uns 10 minutos deitado no chão. Aí eu fiquei pensando também, que cena maravilhosa. De repente a dona da casa chegasse e eu passei lá na área de serviço deitado no chão, sem entender o que estava acontecendo. Mas foi essa a nossa semana. Mas assim, diante dessa circunstância, para encurtar o caso, eu fui levantando e Deus foi me dando força. Aí o tornozelo estava inchado. Aí continuei trabalhando, um pouco mancando. Quando a dona do serviço chegou, aí me deu gelo, eu coloquei num lugar. E ela falou, olha, eu só vou trabalhar hoje, amanhã eu não venho, porque realmente não estou aguentando. Terminei de fazer o serviço e vim embora, porque o tornozelo estava bastante machucado, inchou bastante. O que eu quero te dizer é que vai haver dia da tua vida, ou vai haver situação das nossas vidas, que parece que está tudo contra a gente, que parece que nada vai dar certo. Vai haver dias das nossas vidas que nós só vamos sofrer embate. Porque enquanto muitas das vezes estamos gente pregando o evangelho aí do oba-oba, de que está tudo bem, vai dar tudo certo, opa, é só vitória. Não, meu irmão. Vai haver dia como Moisés que você vai enfrentar a tempestade. Vai haver dias, assim como Abraão, que você vai sofrer intempéries da vida. Mas quem foi que te chamou? Qual foi a voz que você ouviu quando te tirou do lamaçal do pecado? Quem foi que te deu vestes novas e te pôs sentado aí nesta cadeira? Eu te digo que Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele te prometeu. E nós passamos essa semana nessa situação. E estamos glorificando e exaltando a Deus porque estamos de pé. Continua correndo atrás dos exames, nada se foi resolvido, mas como eu já falei, nós estamos no alcance daquele que pode todas as coisas. Eu não vou me desesperar. Eu não vou fazer que nem seu caso, batendo de porta em porta, querendo revelação disso e daquilo, porque a maior revelação já foi me dada na cruz do Calvário. Eu venci, e vós também vencerá. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra dele. E se é a palavra dele que está me dizendo isso, o problema agora não é meu, é dele. Está aqui, Senhor, o meu impossível. Está aqui, Senhor, o meu problema que eu não consigo resolver. Está aqui, Senhor, a minha causa que eu não tenho solução. E Abraão, ele prossegue nessa sua trajetória de promessas, buscando sempre a orientação de Deus. E nós vamos ver de que, após ele receber essa palavra de Melquisedeque, após ele receber esta palavra de força, essa palavra de reconhecimento da parte de Melquisedeque, rei de Salim, vinha agora o rei de Sodoma oferecer também a ele despojo, oferecer a ele também riqueza, oferecer a ele também uma troca. Mas eu quero te dizer nessa noite que aquele que está com Cristo, aquele que está em Deus, aquele que está com Deus,
não aceita a proposta de quem não tem comunhão com Deus. Aquele que está em Deus, aquele que confia em Deus, não pode, não deve aceitar proposta de quem não tem convicção, de quem não tem ligação com Deus. E Abraão, ele não aceita. Ele chega até a dizer, levantar as mãos para o céu e dizer, olha, levanta as minhas mãos para o céu, Deus está vendo que eu estou aqui de mão vazia, que nem um cadastro, nem uma tira, nada eu quero de ti, nada levarei de Sodoma. Por quê? Por causa do orgulho? Não, nada eu quero. Por quê? Para depois não dizer que eu, rei de Sodoma, fui quem enriqueci Abraão, porque as riquezas de Abraão já estavam sendo direcionadas por Deus. As riquezas, as bondades, as misericórdias da vida de Abraão já estava sendo direcionada por Deus, que tinha tirado ele da terra dele. E Abraão, ele continuava seguindo essa sua trajetória. E ele dá seguimento na sua caminhada. No capítulo 15, como nós lemos, Deus, ele se apresenta para Abraão novamente e diz, depois destas coisas, depois de tudo isso que aconteceu, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão ao Senhor, e aqui eu achei interessante que quando Deus desce para falar com Abraão, para animar Abraão, para confirmar a sua bênção sobre a vida de Abraão, Abraão, ele vai fazer uma queixa para o Senhor. Ele vai reclamar do Senhor. Ele vai trazer os seus problemas ao Senhor. Vai trazer as suas dúvidas ao Senhor. Porque eu te digo nessa noite, não leve teus problemas, as suas dúvidas, os teus porquê, para quem não possa resolver. Leva para Deus. Converse com um homem de Deus. Converse com a mulher de Deus. Converse com alguém que tem intimidade com Deus. Porque daí então você receberá a instrução correta. Porque daí então você receberá o direcionamento correto. E Abraão, ele vai dizer aqui no verso 2, então disse Abraão, Senhor Deus, o que me darás, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele está perguntando para Deus, será que a minha semente é o meu mordomo? Será que quem vai adquirir, será que quem vai galgar todas essas riquezas que o Senhor tem me dado até hoje é o meu mordomo Eliezer? Porque até o dia de hoje eu não tenho filhos. Porque até o dia de hoje não tem semente da minha casa. Porque até o dia de hoje eu tenho esperado e essa bênção ainda não tem sido imputada a mim nem a minha esposa. E Deus, ele vai falar com Abraão. E Deus, ele vai dizer, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, este não será teu herdeiro, mas aquele que da tua entranha sair, esse será teu herdeiro. E as estrelas, 5. Vou retornar aqui o 4. A palavra do Senhor veio a ele dizendo, este não será teu herdeiro, mas aquele que de tua entranha sair, esse será teu herdeiro. 5. Então o levou para fora e disse, olhe agora para o céu, conta as estrelas, se a pode contar. Disse-lhe, assim será a tua semente. Creu ele no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto com justiça. É como se o Senhor estivesse carimbando novamente, falando, todas as promessas que eu fiz contigo, continua de pé, e elas irão se cumprir. E qual tempo será? É o meu tempo, Abraão. Aguarde só mais um pouquinho. Então Deus, em todos os momentos que Abraão teve dúvida de alguma coisa, Deus, ele veio e mandou Abraão abrir os olhos. Aqui Deus manda ele sair para fora. Creio eu que ele devia estar debaixo da tenda. Olha para as estrelas, dá uma olhadinha, vê se você consegue contar.
Vê se você consegue deslumbrar quantas estrelas tem nos céus. Essa será a tua semente. Essa será a glória que eu farei na tua vida. Então Deus, em todos os momentos em que Abraão se sentia fraquejado, que Abraão sentia alguma dúvida, ele descia para confirmar a sua palavra na vida de Abraão. E nós podemos ver mais na frente de que Deus o abençoa grandissimamente. E nós podemos ver em um outro momento de que mesmo nas impossibilidades da circunstância, da vida, da natureza, Deus faz o milagre acontecer e manifesta a sua glória e a sua graça e a sua promessa acontece na vida de Abraão e de Sara. Então o que nós podemos fazer? Qual é a nossa lição de hoje, dessa noite? Tenha convicção no seu chamado. Tenha convicção em quem te chamou. Tenha convicção naquilo que foi posto, naquilo que foi colocado em tuas mãos. E não pare, não desista por nada, por circunstância nenhuma. Não é se não, talvez não, por circunstância nenhuma. Mas e se eu não conseguir? Ele consegue. Mas se eu não aguentar? Ele aguenta. E se eu fraquejar? Ele te fortalece. O que nós precisamos fazer é permanecer firme, crendo, acreditando e buscando Ele. E em cada circunstância, seja de vitória ou de derrota, levante um altar a Ele, glorifica a Ele na beleza da sua santidade e diz: tudo é para Ti, Senhor. Se morrer e viver, tudo é para Ti, Senhor. Se venci, se perdi, tudo é para Ti, Senhor. Se estou feliz ou triste, tudo é para Ti, Senhor. Por quê? Porque eu fui levantado para a Tua glória. Eu fui levantado para o Teu louvor. Então cabe ao Senhor me fortalecer. Cabe ao Senhor me dar força. Cabe ao Senhor me dar a vitória. Imputa isso a Ele. Confia a tua vida nele. Confia os teus projetos nele. E continue acreditando. Porque Ele fará aquilo que Ele te prometeu. No tempo dele e na hora dele. E nós continuaremos a glorificar e exaltá-lo na beleza da sua santidade.